Pronto, fim do mistério. O Lula finalmente decidiu quem ele vai indicar para a vaga da Rosa Weber, que se aposentou lá no Supremo Tribunal Federal. O indicado é uma pessoa com experiência nos três poderes, hein? Já trabalhou no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. O escolhido já era assim, meio barbada nas casas de aposta e isso acabou se confirmando. Flávio Dino vem aí. Então senta o dedo no like, engaja comigo e vamos nessa para você saber quem é o futuro ministro do STF. Então, o nome dele é Flávio Dino de Castro e Costa, é um maranhense de 55 anos com uma longa história nos três poderes. É um caso raro, aliás, de pessoa com experiência nos três poderes. O Dino se formou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Fez mestrado também em Direito pela Federal de Pernambuco. Ele se especializou em direito constitucional, exatamente o papel de um ministro do STF. O Supremo é um tribunal que tem como missão única analisar se a Constituição está sendo respeitada ou não. Todo o processo lá é em cima do que diz a Constituição. O Dino é inclusive professor de Direito Constitucional da Federal do Maranhão, já tem quase 20 anos. O Flávio Dino é filho de um político. O pai dele foi vereador em São Luís, foi deputado estadual e foi prefeito de uma cidade do interior chamada João Lisboa. O Dino foi primeiro para o judiciário. Em 94, ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal. E ele foi juiz por 12 anos, até 2006. Nesse tempo, ele foi presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e também foi assessor direto da presidência do STF, ou seja, ele já andou por lá também. Em 2006, ele resolveu abandonar a magistratura, abriu mão do cargo de juiz e foi candidato a deputado federal. Foi eleito. Nos 4 anos em que ele foi deputado, ele sempre foi indicado como um dos melhores parlamentares do país numa eleição que é feita pelo site Congresso em Foco. E é uma eleição até bem tradicional para escolher os deputados mais destacados do Congresso. Em 2010, ele tentou ser governador do Maranhão, mas ficou em segundo lugar. Perdeu a eleição para Rosiana Sarney. Aí, como ele não era mais deputado, foi indicado pela Dilma para ser presidente da Embratur. Ficou lá até 2014. Aí ele tentou de novo ser governador do Maranhão e dessa vez ele conseguiu. Foi eleito no primeiro turno com 63% dos votos e foi a primeira pessoa a derrotar a família Sarney no Maranhão. Depois ainda foi reeleito em 2018, também no primeiro turno. Então o Dino foi juiz, foi deputado e foi governador, ou seja, passou pelo judiciário, depois pelo legislativo e por último pelo executivo. No fim do mandato de governador, ele renunciou para ser candidato ao Senado e foi eleito de novo com mais de 60% dos votos. Então ele ia voltar para o legislativo se não tivesse sido convidado pelo Lula para ser ministro da Justiça. Como ele virou ministro, ele continuou no executivo. E agora ele vai voltar para o judiciário e dessa vez como ministro do STF. A indicação do Flávio Dino depende ainda da aprovação no Senado, mas nunca na história do Brasil um indicado pelo presidente foi rejeitado pelo Senado. É claro que não vai ser tão fácil como foi o Cristiano Zanin, né? Até a oposição votou a favor. Dessa vez não, os bolsonaristas prometem que vão fazer um barulho para tentar impedir a indicação do Flávio Dino. Afinal de contas, ele é um dos maiores inimigos do bolsonarismo. Mas os bolsonaristas não têm número suficiente para impedir a indicação. A aprovação dele deve acontecer sim, sem maiores dificuldades. Agora, eu queria saber o que você pensa dessa indicação, hein? Flávio Dino é um bom nome para o STF, na sua opinião? Deixa aqui no comentário que eu quero saber.